Nós estamos lendo a história de Dhruva Maharaj, uma leitura do Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulos 8 e 9, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 9, verso 54. Toda a cidade estava decorada com colunas de bananeiras, contendo cachos de frutas e ramalhetes de flores, e árvores de nozes de betel com suas folhas e galhos eram vistas em toda parte. Havia também muitos portões, cuja estrutura lembrava a forma de tubarões. Significado: as cerimônias auspiciosas com decorações de folhas verdes de palmeiras, coqueiros, árvores de nozes de betel e bananeiras, e frutas, flores e folhas, são um costume antigo na Índia. Para receber seu grande filho Dhruva Maharaj, o rei Uttanapada providenciou uma boa recepção, da qual todos os cidadãos participaram com muito entusiasmo e grande júbilo. Verso 55. Em cada portão havia lâmpadas acesas e grandes potes d'água decorados com panos de variadas cores, colares de pérolas, guirlandas de flores e folhas de manga. Verso 56. Na cidade capital havia muitos palácios, portões urbanos e muros rodeando-a, os quais já eram belíssimos, e nessa ocasião todos estavam decorados com ornamentos dourados. As cúpulas dos palácios da cidade cintilavam, assim como as cúpulas dos belos aeroplanos que pairavam sobre ela. Significado: com respeito aos aeroplanos aqui mencionados, Srimad Vijayadwaja Tirtha sugere que naquela ocasião os semideuses de sistemas planetários superiores também vieram em seus aeroplanos para abençoar Dhruva Maharaj no ensejo de sua chegada à capital de seu pai. Parece também que todas as cúpulas dos palácios da cidade, bem como os pináculos dos aeroplanos, estavam decorados com trabalhos ornamentais em ouro e cintilavam, refletindo a luz do sol. Podemos observar uma diferença específica entre a época de Dhruva Maharaj e os dias modernos, pois os aeroplanos naqueles dias eram feitos de ouro, ao passo que atualmente os aeroplanos são feitos à base de alumínio. Isso dá apenas um vislumbre da opulência dos dias de Dhruva Maharaj e da pobreza dos tempos modernos. Verso 57. Todos os pátios, alamedas e ruas da cidade e as sentinelas nos cruzamentos estavam bem limpos e borrifados com água de sândalo. E grãos auspiciosos, tais como arroz e cevada, e flores, frutas e muitos outros presentes auspiciosos, espalhavam-se por toda a cidade. Versos 58 e 59. Assim, enquanto Dhruva Maharaj passava pela estrada, de todos os cantos da vizinhança, amáveis donas de casa reuniam-se para vê-lo, e com afeição maternal abençoavam-no, fazendo cair sobre ele uma chuva de semente de mostarda branca, cevada, coalhada, água, grama tenra, frutas e flores. Dessa maneira, Dhruva Maharaj, ouvindo os agradáveis cânticos entoados pelas senhoras, entrou no palácio de seu pai. Verso 60. Dhruva Maharaj viveu então no palácio de seu pai, cujas paredes eram incrustadas de joias muito preciosas. Seu afetuoso pai cuidava dele com carinho especial, e Dhruva morava naquela casa, assim como os semideuses vivem em seus palácios nos sistemas planetários superiores. Verso 61. A roupa de cama do palácio era branca como a espuma do leite e muito macia. As armações de cama eram feitas de marfim, com embelezamento de ouro,
e as cadeiras, bancos e outros assentos e móveis eram feitos de ouro. Verso 62. O palácio do rei era cercado por muros feitos de mármore, com muitas gravações feitas de joias preciosas, como safiras, que representavam belas mulheres com brilhantes lâmpadas de joias em suas mãos. Significado: a descrição do palácio do rei Utanapada retrata as condições urbanas há muitas centenas e milhares de anos atrás, muito antes que o Srimad Bhagavatam fosse escrito. Uma vez que se descreve que Maharaj Dhruva governou por 36.000 anos, ele deve ter vivido na Satya Yuga, quando as pessoas viviam 100.000 anos. As durações de vida nas 4 yugas também são mencionadas na literatura védica. Na Satya Yuga, as pessoas viviam 100.000 anos. Na Treta Yuga, as pessoas viviam 10.000 anos. Em Dwapara Yuga, elas viviam 1.000 anos. E nesta era, Kali Yuga, as pessoas chegam a viver até 100 anos. Com o avanço progressivo de cada nova yuga, a duração da vida humana se reduz em 90%, de 100.000 para 10.000, de 10.000 para 1.000 e de 1.000 para 100. Afirma-se que Dhruva Maharaj era bisneto do Sr. Brahma. Isso indica que Dhruva Maharaj viveu na Satya Yuga no início da criação. Durante um dia do Sr. Brahma, como se afirma no Bhagavad Gita, existem muitas Satya Yugas. Segundo os cálculos védicos, atualmente estamos no 28º milênio. Pode-se calcular que Dhruva Maharaj viveu há muitos milhões de anos, mas a descrição do palácio do pai de Dhruva é tão gloriosa que não podemos aceitar que mesmo há 40 ou 50.000 anos não existisse civilização humana avançada. Havia muros como os do palácio de Maharaj Uttanapad, mesmo muito recentemente, durante o período mongol. Qualquer pessoa que tenha visto o Forte Vermelho em Delhi deve ter percebido que seus muros são feitos de mármore e foram certa vez decorados com joias. Durante o período britânico, todas essas joias foram arrancadas e enviadas ao Museu Britânico. Antigamente, o conceito de opulência mundana baseava-se principalmente em recursos naturais, como joias, mármore, seda, marfim, ouro e prata. O avanço do desenvolvimento econômico não se baseava em grandes automóveis. O avanço da civilização humana não depende de empreendimentos industriais, mas sim da posse de riqueza natural e alimentos naturais, os quais são supridos pela suprema personalidade de Deus, de modo que possamos poupar tempo para a autorrealização e o sucesso neste corpo de forma humana. Outro aspecto deste verso é que Utanapada, o pai de Dhruva Maharaj, muito brevemente abandonaria o apego a seus palácios e iria à floresta em busca da autorrealização. A partir da descrição do Srimad Bhagavatam, portanto, podemos fazer um estudo comparativo muito pormenorizado da civilização moderna e da civilização humana nos outros milênios, Satya Yuga, Treta Yuga e Dwapara Yuga. Verso 63. A residência do rei era rodeada por jardins onde havia variedades de árvores trazidas dos planetas celestiais. Naquelas árvores havia casais de pássaros docemente canoros e abelhas quase doidas que faziam um zumbido agradabilíssimo. Significado: neste verso, a expressão Amara Drume, com árvores trazidas dos planetas celestiais, é muito significativa. Os planetas celestiais
são conhecidos como Amara Loka, ou seja, os planetas onde a morte demora muito em vir, porque lá as pessoas vivem durante 10.000 anos, de acordo com os cálculos dos semideuses, em que 6 meses nossos equivalem a um dia. Os semideuses vivem nos planetas celestiais por meses, anos e dezenas de milhares de anos, de acordo com o tempo dos semideuses. E então, novamente, após se esgotarem os resultados de suas atividades piedosas, eles caem nesta terra. Estas são as afirmações que podem ser encontradas na literatura védica. Assim como as pessoas vivem por lá 10.000 anos, o mesmo ocorre com as árvores. Evidentemente, aqui na Terra, existem muitas árvores que vivem por 10.000 anos. O que dizer, então, das árvores dos planetas celestiais? Elas devem viver por muito mais que muitas dezenas de milhares de anos. E às vezes, como se pratica mesmo hoje em dia, algumas árvores valiosas são transplantadas de um lugar a outro. Em outra passagem, afirma-se que quando o Sr. Krishna foi aos planetas celestiais com sua esposa Satyabhama, ele pegou uma árvore da flor Parijata do céu e trouxe-a para a terra. Houve uma luta entre Krishna e os semideuses, porque a árvore Parijata estava sendo levada do céu para este planeta. A Parijata foi plantada no palácio do Sr. Krishna, que era ocupado pela rainha Satyabhama. As flores e árvores frutíferas dos planetas celestiais são superiores, pois são muito agradáveis e saborosas, e parece que no palácio de Maharaj Uttanapada havia muita variedade de tais árvores. Verso 64. Havia escadarias de esmeralda que levavam a lagos cheios de flores de lótus, de cores diversas, e lírios. Além disso, cisnes, carandavas, chakravakas, grows e outros pássaros raros semelhantes eram visíveis naqueles lagos. Significado: parece que o palácio estava rodeado não somente por muros e jardins com variedades de árvores, mas também havia pequenos lagos artificiais, cuja água era cheia de flores de lótus, de cores diversas, e lírios. E para descer aos lagos havia escadarias feitas de joias preciosas, tais como esmeraldas. Pelas casinhas belamente distribuídas pelo jardim, havia muitos pássaros exuberantes, tais como cisnes, chakravakas, carandavas e grows. De um modo geral, esses pássaros não vivem em lugares sujos, como fazem os corvos. A atmosfera da cidade era muito saudável e bela. Sua descrição está simplesmente além de nossa imaginação. Verso 65. Ouvindo as gloriosas façanhas de Dhruva Maharaj e vendo pessoalmente o quão influente e grandioso ele era, o santo rei Uttanapada sentiu-se muito satisfeito, pois as atividades de Dhruva eram maravilhosas em supremo grau. Significado: quando Dhruva Maharaj estava na floresta, executando suas austeridades, seu pai, Uttanapada, ouviu tudo sobre suas maravilhosas atividades. Embora Dhruva Maharaj fosse filho de um rei e tivesse apenas 5 anos, ele foi para a floresta e executou serviço devocional sob estrita austeridade. Portanto, seus atos eram todos maravilhosos, e quando voltou ao lar, naturalmente, por causa de suas qualificações espirituais, ele tornou-se muito popular entre os cidadãos. Ele deve ter executado muitas atividades maravilhosas pela graça do Senhor. Ninguém fica mais satisfeito do que o pai de alguém cujas atividades gloriosas são reconhecidas. Maharaj Uttanapada não era um rei comum, ele era um Raja Rishi, um rei santo.
Antigamente, a terra era governada por um único rei santo. Os reis eram treinados a se tornarem santos, portanto, o único interesse deles era o bem-estar dos cidadãos. Esses reis santos eram devidamente treinados, e como se menciona também no Bhagavad Gita, a ciência de Deus, ou o sistema de yoga de serviço devocional conhecido como Bhagavad Gita, foi comunicada ao Rei Santo do planeta Sol e foi transmitida gradualmente pela sucessão de reis Kshatriyas descendentes do Sol e da Lua. Se o líder do governo é santo, certamente os cidadãos tornam-se santos e são felizes, porque suas necessidades e anseios espirituais e físicos são satisfeitos. Verso 66. Após a devida ponderação, o rei Utanapada entronou Dhruva Maharaj como imperador deste planeta, vendo que ele estava adequadamente maduro para encarregar-se do reino e que seus ministros concordavam com a ideia e os cidadãos também gostavam muito dele. Significado: embora se tenha a ideia errada de que antigamente o governo monárquico era autocrático, a descrição deste verso dá a entender que o rei Utanapada não somente era um Raja Rishi, mas também, antes de instalar seu amado filho Dhruva no trono do Império do Mundo, ele consultou seus assistentes ministeriais, considerou a opinião do público e também examinou pessoalmente o caráter de Dhruva. Então o rei instalou no trono para encarregar-se dos afazeres do mundo. Quando um rei Vaishnava como Dhruva Maharaj é o líder do governo de todo o mundo fica tão feliz que não é possível imaginá-lo ou descrevê-lo. Mesmo agora, se todas as pessoas se tornassem conscientes de Krishna, o governo democrático dos dias atuais seria exatamente como o reino do céu. Se todas as pessoas se tornassem conscientes de Krishna, elas votariam em pessoas da categoria de Dhruva Maharaj. Se o posto de líder executivo fosse ocupado por um Vaishnava assim, todos os problemas decorrentes de um governo satânico seriam resolvidos. A geração jovem dos dias modernos é muito entusiasta em tentar derrubar o governo em diferentes partes do mundo. Porém, a menos que as pessoas sejam conscientes de Krishna, como Dhruva Maharaj, não haverá mudanças apreciáveis no governo, porque pessoas que anseiam atingir posição política por bem ou por mal não podem pensar no bem-estar do povo. Elas só trabalham para manter suas posições de prestígio e ganho monetário. Elas têm pouquíssimo tempo para pensar no bem-estar dos cidadãos. Verso 67. Após considerar sua idade avançada e deliberar sobre o bem-estar de seu eu espiritual, o rei Utanapada desligou-se dos afazeres mundanos e penetrou na floresta. Significado: este é o sinal de um Raja Rishi. O rei Utanapada era muito opulento e era imperador do mundo, e esses apegos certamente eram muito grandes. Os políticos modernos não são tão grandiosos como reis do porte de Maharaj Utanapada, mas, por obterem certo poder político por alguns dias, eles se apegam tanto às suas posições que não se retiram delas de forma alguma, a menos que sejam removidos de seus postos pela morte cruel ou mortos por algum partido político oposto. Está dentro de nossa experiência que os políticos na Índia não deixam suas posições até a morte. Não era isto o que acontecia antigamente, como se evidencia pelo comportamento do rei Utanapada. Logo após instalar seu digno filho Dhruva Maharaj no trono, ele deixou seu lar e o palácio.
Há centenas e milhares de casos como este, em que reis, em sua idade madura, abandonavam seus reinos e iam para a floresta praticar austeridade. A prática de austeridade é a principal função da vida humana. Assim como Dhruva Maharaj praticou austeridade em seus verdes anos, seu pai, Maharaj Uttanapada, em sua velhice, também praticou austeridade na floresta. Nos dias modernos, entretanto, não é possível abandonar o lar e ir para a floresta praticar austeridade. Porém, se pessoas de todas as idades se refugiassem no movimento para a consciência de Krishna e praticassem as simples austeridades de não fazer sexo ilícito, não se intoxicar, não jogar e não comer carne, e cantassem o mantra Hare Krishna regularmente, 16 voltas. Através deste método prático, seria tarefa muito fácil elas se salvarem deste mundo material. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º canto, 9º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Dhruva Maharaj regressa ao lar. Conclui-se aqui a leitura da história de Dhruva Maharaj. Esta gravação foi realizada no Paraíso dos Pandavas, gravada por mim, Giridhari Das, discípulo de Srila Hridayananda Das Goswami Acharya Deva, e foi editada por Sadhu Sangha Prabhu, discípulo de Srila Dhanvantari Swami, e foi concluída no dia 28 de outubro de 2012.